Seguinte, nessa aula a gente vai passar por esse capítulo aqui, Projeto Equações Transcendentais, em que eu vou mostrar para vocês um projeto que eu tive que desenvolver usando matemática, em que para tratar de equações transcendentais eu vou usar o problema do poço quadrado infinito da mecânica quântica, em que eu vou fazer uma análise dinâmica desse processo mostrando as soluções possíveis, enfim, como dar uma dinâmica para esse processo da obtenção de soluções. E, no caso, eu mencionei na última aula que é possível a gente criar apresentações de slides aqui no Matemática, por exemplo, usando o Palette Classic Slideshow. E, de fato, foi isso que eu fiz para apresentar esse projeto. Eu fiz o projeto todo no Matemática, criando uma apresentação de slides. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora, através desse projeto diretamente em que a gente tem os slides propriamente ditos. Então está aqui o arquivo do projeto, em que se vocês forem ver, ó, aqui estão os slides. Então aqui é o slide 1, eu vou minimizando assim como minimizo uma célula normal de matemática, que tem uma determinada hierarquia, né? Como por exemplo uma célula de capítulo, enfim, de seção, tal qual que eu posso minimizar, abrir, né, e recolher. Então aqui, ó, posso abrir e recolher. Se vocês forem ver, a gente tem 27 slides aqui, que é, no caso, a quantidade de slides da apresentação que eu fiz. E para criar esses slides, eu vim em Classic Slideshow, aí vai abrir o palette aqui, e aí a gente vai inserindo slides, né? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em Blank Slide, que ele vai me dar um slide em branco, né? Então, a gente tem aqui um slide em branco, né? Então, por exemplo, eu posso colocar qualquer coisa aqui nesse slide em branco do matemática. E, bom, a partir daí, né, eu posso também deletar esses slides vindo aqui nesse canto direito e selecionando a parte mais externa do slide e deletando ele. Ou então eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, pegar o meu mouse e vir passando, né, selecionando de baixo para cima, e aí ficou selecionado aqui e apertando delete, o ambiente de slide ele é deletado, mas o que está dentro dele não é deletado. Então, se vocês repararem, o que eu tinha escrito não foi deletado. Por quê? Porque eu deletei somente o slide e não o conteúdo dentro do slide em si. Então, dito isso, eu vou deletar aqui, né? E agora eu vou voltar para o que eu tinha inicialmente, que é o seguinte. Antes disso também, né? Vamos voltar aqui no Palette Classic Slideshow para mostrar o seguinte. Se eu clicar aqui em Start Presentation, vocês podem ver que a gente vai ter uma apresentação de slides comum, como qualquer outra, né? Então, deixa eu deixar esse palette para lá, em que aqui ficou grande desse jeito porque o zoom ele está muito grande, mas posso diminuir no zoom e aí vocês veem que é um slide normal em que eu posso ir avançando aqui na minha apresentação de slides, né? Enfim. Então tá aqui, ó, o sumário, né, que posso, no caso, voltar aqui na minha apresentação de slides, porque eu tinha, aliás, aqui eu tenho perdão, uma tabela de conteúdos do meu slide, né, que vai mostrando o que tem dentro dele, em que eu posso ir avançando dentro dos meus slides, que vai apresentando o que tem dentro de cada um deles. Em que, se vocês forem reparar, ó, aqui, ó, tá minimizado, certo? Ou seja, não está aparecendo nada, mas tem coisas dentro disso daqui. Então, se vocês vierem aqui, ó, a gente pode abrir e ver o que tem dentro das seções, porque essas células aqui são células do matemática normal. Então, elas vão seguindo essa lógica própria do matemática, tal qual que se eu voltar em sumário ó, e abrir essa célula externa, vai abrir o que tem aqui dentro do sumário. De forma que essa apresentação de slides, ela é programável, ou seja, eu posso alterar aqui, né, e escrever no matemática, enfim, qualquer coisa, né, pedir, por exemplo, para me dar a derivada total de x, né, de f de x com relação a x. Então, eu posso avaliar aqui, dar um Enter,
e ele vai executar da mesma forma. Então, isso aqui é uma apresentação de slides, basicamente, programável no Matemática. Então, é muito legal a gente usar esses recursos do Matemática quando a gente precisa de criar um trabalho que envolva programação, enfim, envolva coisas que a gente usou no Matemática. É interessante a gente usar o próprio Matemática para poder fazer essa apresentação de slides, porque isso aqui tudo é totalmente editável e essa nossa apresentação ela fica com esse aspecto personalizável. E é claro que eu também poderia gerar um PDF a partir disso daqui e apresentar simplesmente o PDF, mas se eu estou apresentando via o computador aqui, eu tenho a total liberdade de fazer manipulações aqui na mesma hora, sem tal qual não seria possível, por exemplo, com um PDF, né? Mas enfim, se eu tivesse aberto o PowerPoint também e editando na hora também seria possível, só que no Matemática a ideia é que a sua própria apresentação de slides, ela já vem formatada no formato de slides bonitinho, e a gente ainda assim pode fazer alterações ali enquanto a gente vai apresentando. Isso daí é muito legal. Em que vou sair da apresentação aqui, do modo de apresentação, apertando End Presentation, e aí ele vai voltar para o meu notebook usual, conforme vocês podem ver. E agora eu vou aumentar aqui o tamanho, né, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. E pronto. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o conteúdo do slide 1. Isso aqui é uma célula de título. Isso aqui é uma célula de subtítulo. Uma célula de autor. Uma célula de afiliação. E aí, esse é o conteúdo do slide 1. Aí, aqui vem o conteúdo do slide 2, que é uma célula de seção, célula de texto, enfim. As células de itens, em que são esses itens da apresentação e do projeto que eu apresentei. Então, tem a introdução, a expansão do número de casos, o código geral, a conclusão e as referências. Em que, começando pela introdução, eu vou até um momento da introdução aqui com vocês, só que em seguida eu vou deixar o resto para as próximas aulas. Começando, qual que vai ser a ideia? A ideia é que, dada a equação de Schrödinger em uma dimensão, a gente quer resolver essa equação para o seguinte potencial, V de x dessa forma, ou seja, um potencial em formato de caixa aqui, que a gente tem V0 para x menor que menos a, V0 para x maior que a, e 0 para x entre menos a e a. Então, a gente vai precisar analisar a equação de Schrödinger em dois casos. Fora da caixa, que a gente tem esse comportamento aqui do potencial V, e dentro da caixa, né? Então, dentro da caixa, qual que é a ideia que a gente tem aqui? Dentro da caixa, a gente tem um potencial sendo zero. Logo, esse termo aqui ele vai ser zero e a gente vai ter somente essa equação aqui. A equação de Schrödinger se reduz a isso, menos h cortado sobre 2m, y psi, duas linhas, igual a h psi de x, em que vale destacar essa estilização dessa célula aqui, em que se vocês forem ver, ó, isso aqui é uma célula de input, tal qual essa daqui. Só que por que que ela não está disposta nesse formato aqui padrão do matemática? Porque eu vim aqui, ó, do lado da célula e converti a forma da célula para uma forma que eu acho que fica mais apresentável. Então, se vocês forem ver, se eu colocar Traditional Form, ele muda a forma dele apresentar a célula de input. E aí essa forma aqui eu achei melhor para mostrar as equações. Então, se vocês forem ver, eu posso converter essa célula de volta para input form, que é basicamente isso daqui. Só que isso aqui não é nada visual, certo? Então, para isso, eu venho, converto para a forma tradicional e aí ele apresenta essa forma bonitinha aqui, que é bem mais apresentável. Então, isso aqui é uma célula de input, de fato, só que apresentada de uma forma diferente, né? De uma forma aqui tradicional que a matemática chama. E aí, beleza.
essas outras células com essa mesma estilização seguem essa mesma lógica que eu falei aqui. Que vocês podem ver, ó, tem até uns pontilhados aqui. Todas as células que tiverem pontilhados são células de input, só que na forma tradicional. E a partir disso, vamos voltar para o nosso problema. A gente tem a equação de Schrödinger, que se reduziu a isso, em que a gente pode definir o vetor de onda K e escrever a equação de Schrödinger dessa forma aqui. Psi duas linhas igual a menos K2 psi de x, em que podemos resolver essa equação para psi de x. Ela não é uma equação difícil de se resolver analiticamente, só que como a gente está aqui no matemática, vamos aproveitar a matemática e resolver ela no matemática. Que é o seguinte, ó, a gente tem a derivada segunda de psi com relação a x igual a menos k ao quadrado vezes psi de x. Estou jogando a equação, né, diferencial dentro do desolve, pedindo para resolver para psi de x e formando que a variável livre é x. E aí, avaliando essa célula aqui, ó, avaliando essa célula, a gente tem esse resultado dado pelo matemática. Então, essa célula, de novo, é uma célula de output do matemática para esse input aqui. Ou seja, isso aqui é a solução para a nossa equação diferencial, que é essa daqui. E aí, se vocês forem ver, a gente tem a combinação linear aqui de senos e cossenos, em que, como K a gente tinha definido dessa forma, a gente pode substituir ele na equação acima, ou seja, nessa daqui, de duas formas, pegando a substituição, né, normal do matemática, né, ou seja, isso daqui, ou manualmente. Aqui eu fiz de forma manual, que ficou mais fácil. Então, fazendo de forma manual, a gente tem esse psi de x aqui. E então, essa aqui seria a nossa função de onda dentro da caixa. Então, essa aqui é a solução dentro da caixa. Então, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.